Foi. Agora sim, estamos ao vivo, galerinha. Boa tarde, olá para você que está vendo a gravação. Hoje vamos ver um mini apartamento em Tóquio, hein? Enquanto analisamos ali por dentro como que é, qual o tamanho, o que tem nesse apartamento, vamos aprendendo vários termos aí relacionados a isso, algumas coisas que o cara tá falando conforme vai explicando, então vai ser legal da parte de cultura, de curiosidades, mas vamos aprender várias coisas novas também. Quem tá vendo a gravação, eu sempre aviso, pode adiantar aí um pouquinho o vídeo, que eu sempre dou um oi aqui pros lindos e lindas que vêm assistir ao vivo, né? Deixa eu arrumar até a câmera aqui, ó. Assim tá melhor, né? Tá sumindo o ângulo aqui do meu chroma, super chroma gigante. Acho que assim tá melhor. E aí, quem tá por aí já? O Spider Predo, eu ia falar. O Pedro tá aí, a Ana, Brunieder, Norcius, Rayane. E aí, galera, quem mais tá aí? Tá em silêncio, deixa eu me ouvir. Predo. Tá de boa já, tá de boa. Duca-san chegou também. Primeira coisa, hein, já começando nossos questionamentos aqui. Galera, vocês, sem ver aqui o apartamento, por ser em Tóquio, vocês encarariam? Coloca aí, quem tá vendo ao vivo, né? Ah, Tóquio, meu irmão. Não importa, morava até dentro de uma caixa, morava até no barril do Chaves. O que vocês têm a dizer aí? O Ednei está aqui também, Lucas, boa tarde, boa tarde. Todo mundo dando like, hein? Que maravilha, assim que eu gosto. Já estou aqui com meu café, vamos ver o que a galera vai falar primeiro. Chegando aqui os comentários, eu sinto que sempre 15 ou 20 segundos depois, talvez sim. Ó, a Rayane falou aqui que talvez seria fácil de limpar. Ó, o Duca, ele pensa coisas assim como eu, né? Eu moro aqui num apartamento que é pequeno, relativamente. Não pequeno assim, iguais os pequenos de Tóquio, os pequenos do Japão. Mas o meu apartamento aqui tem a sala, onde eu faço aqui as lives, né? Onde eu tenho o meu escritório. Tem um quarto, que eu usava de escritório, agora ele está vazio. Tem o quarto de dormir e tem uma mini cozinha. Eu não sei quantos metros quadrados são aqui. Lá vem o Bruce, hein? Vai, 1, 2, 3 e vocês vão ver um gato voador agora. Ah não, ele vai por trás. Vem aqui. Sentiram essa tremida na câmera? Foi o Bruce pulando. Então, e ele mexeu aqui também, né? Estava dizendo que é relativamente pequeno, mas vocês vão ver o pequeno versão Japão. Eu iria na hora, o Spider falou. Pra mim é de boa. Chegando no Japão é o que importa. Vim só pra dar o like, não vou poder assistir agora. Oh, esse é o cara, hein? Vem aqui só pra dar o like, porque não pode ver ao vivo. Orgulho, muito obrigado. Não sei, mas acho que não. Vamos lá, vamos descobrir então, galera, porque nós vamos iniciar agora. Vamos ver aqui um pouco mais como é por dentro, o que tem nesse apartamento. E daí, vocês dão a opinião novamente. Então vamos lá para o primeiro trecho. A gente vai ter hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acho que 8 ou 9 cenas, tá? Separei vários pedacinhos aqui pra gente ir analisando e assistindo. O primeiro pedaço eu já digo aí que é o mais longo e o mais difícil. Então não se assuste com esse primeiro trecho que a gente vai assistir, porque ele é o mais fodinha de hoje. Então vamos lá, vamos assistir primeiro e depois eu vou quebrando em partes aqui, explicando de um jeito mais simplificado. ここは目黒区で治安の良さ、アクセスがしやすいと人気な学芸大学駅は他のエリアと比べると家賃相場は高めで 1K の相場が9万7000円と23区の平均より高いこの場所で築浅でたったの3畳しかないミニマリストな物件を内見しようと思っております。 E aí, falou várias coisas, hein? Em 30 segundos aqui falou um monte de coisa. Mas ele tá falando... a gente tem uma pista também aqui, né? Pela localização. Que ele tá falando ali da área, né? Das proximidades. E tá falando qual que é o tipo de imóvel que ele vai apresentar nesse vídeo. Porque é um canal que fala sobre isso, né? Sobre apartamentos, imóveis, enfim. Vamos assistir mais uma vez e daí a gente vai quebrando isso em partes.
ここは目黒区で治安の良さ、アクセスがしやすいと人気な学芸大学駅は他のエリアと比べると家賃相場は高めで 1K の相場が9万7000円と23区の平均より高いこの場所で築浅でたったの3畳しかないミニマリストな物件を内見しようと思っております。 Ok, vamos lá. Começando então. Ele falou tudo isso aqui, né? E nesse momento você pode estar aí, meu Deus, socorro, eu jamais entenderei tudo isso. Mas eu vou facilitar a sua vida e vou quebrando isso aqui em partes. Então respira e vamos lá comigo que você vai entender sim. Primeiro, koko wa Meguroku de. Aqui uma estrutura simples. Koko wa, koko significa aqui. Então, koko wa, falando sobre aqui. Meguroku. Esse ku não é besteira, é de distrito, né? Áreas de Tóquio. Eles podem ter essa divisão de ku. Então, esse é o distrito, é a área de Meguro. Meguro é o nome do lugar. E ele finaliza com um de, esse trecho da frase. É como se fosse um e em português aqui. Como ele colocou depois de um substantivo, ele tem mais coisas para falar. Então, koko wa Meguroku de. Aqui é o distrito de Meguro. E o que tem? O que mais que ele vai falar? Chian no yosa, access ga shiyasui to ninki na gakugei daigaku eki wa. Vamos lá por partes. Primeiro, Chian. Chian é tipo a segurança, né? No sentido de segurança do local, se ele é bem seguro ou não. Não segurança tipo uma pessoa que é segurança, é a segurança da área, tá? Segurança do local. E esse yosa, talvez você conheça yoi, i, que é algo bom, né? Algo legal. Aqui dá para você pensar que é o quão bom. Tá até ligando através da partícula no com segurança. Então, falando de um jeito meio sem sentido, mas é a bondade, o quão boa é a segurança. Então, a boa segurança desse local e access ga shiyasui. Access de o acesso, né? Então, para chegar nesse lugar ou para ir para outras estações maiores, para lugares mais centrais, digamos assim. Access ga shiyasui, ele está falando que é fácil de acessar, então tem um bom acesso essa estação que ele está falando, no caso, né? Aqui nós temos um to, que é como se fosse um toyu ryu de. O que é isso? Ryu é motivo. Ele não falou isso daqui que está entre parênteses, tá? Eu só coloquei aqui para ficar mais fácil de você entender. Ele usou só esse to. Mas tá falando que toyu ryu de é pelo motivo de, pelo fato de ter fácil acesso e ter uma boa segurança, é ninki, tem popularidade, tá? Então é popular, é famosa pela boa segurança e pelo fácil acesso. E qual que é essa estação? É a Gakugei Daigaku Eki. É o nome da estação. Eki, de estação, e Gakugei Daigaku, o nome da estação. Gakugei é de ciências e artes e Daigaku, faculdade. Então é o nome do lugar, porque tem nessa região dessa Gakugei Daigaku, né, na região dessa faculdade. Ninki na Gakugei Daigaku Eki. Ninki, nós, né? Ninki é algo popular, algo que tem popularidade. Como é um adjetivo na, eu preciso colocar um na depois dele, né? Eu não poderia falar Ninki Gakugei Daigaku. Eu tenho que falar Ninki na Gakugei Daigaku Eki. Então, a estação Gakugei Daigaku, que tem popularidade. Por que ela tem popularidade? Estou indicando aqui com to, os motivos dela ser popular. É que o acesso dela, ela tem um bom acesso. E a área também é bem segura, tem uma segurança boa. Então, em Meguro, nesse distrito de Meguro, essa estação aí, Gakugei Daigaku. Wa
vai falar alguma coisa sobre ela, né? Finalizou esse trecho aqui da frase com uma partícula wa. Então, o que tem essa estação que é de fácil acesso, que é segura na região de Meguro? Hoka no eria to kuraberu to yachin souba wa takame de. Hoka no eria, eria de área. Então, hoka no eria, outras áreas, outras regiões. To kuraberu to, quando você coloca alguma coisa to kuraberu to, é ao comparar ou em comparação com blá blá blá. Hoka no eria to kuraberu to, então ao comparar, em comparação com outras áreas. Yachin, yachin é o aluguel, é o valor do aluguel, e soba é o preço de mercado. Então o preço do aluguel, né? O preço de mercado do aluguel, wa, o que tem em relação a ele? Takame. Takame é que ele está indo para um lado mais caro, assim, né? Ele é relativamente mais caro do que as outras regiões, do que os outros distritos. Em comparação com outros distritos, esse lugar é um pouco mais caro, essa estação aqui, né? O local na área dessa Gakugei Daigaku Eki é mais caro que os outros lugares. Por quê? Porque o acesso é bom, é fácil de chegar lá e tem um fácil acesso para outras linhas. E a segurança também é boa. Então, resumindo, é isso que ele está querendo dizer aqui com todas essas partes, né? Na região de Meguro tem essa estação que é popular. E ela é popular porque ela tem um bom acesso, tem boa segurança. E por conta disso, ela é relativamente mais cara. O aluguel nessa região é mais caro do que em outras áreas, do que em outras regiões. É isso que ele está querendo dizer. Só que aqui a gente tem um de também, porque a frase ainda não acabou, ainda tem mais coisas que ele fala. Wankei no soba ga 97,000 yen to 23区の平均より高いこの場所で。Vamos lá, respirando, continuando aqui por partes. Esse 1K é o tipo do apartamento que vai ser mostrado nesse vídeo. Quando você vê esse 1, 2, 3, é o número de quartos que tem um imóvel. Então, 1K significa que tem um cômodo, tem um quarto, e esse K é de kitchen. Então, tem um quarto e uma cozinha. Tem apartamentos no Japão também, se você for ver em um site de imobiliária, que você vai ver que está assim, ó, 1R. Isso aqui significa one room. Significa que é tudo no mesmo cômodo. Tanto a pia ali, quanto o lugar que você vai dormir. Tudo no mesmo lugar. Alguns, inclusive, nem tem banheiro dentro ali do quarto. É compartilhado assim com todos daquele local. De tão pequenininho que é. Nesse caso aqui, esse 1K tem o cômodo, e daí tem o banheiro e uma mini cozinha. Vocês vão ver que é bem mini mesmo. 1K no soba. Lembra que a gente viu isso aqui na frase anterior, no pedacinho ali anterior, que é o preço de mercado. Então, o preço de mercado desse tipo de imóvel, de um cômodo e cozinha, ele é o quê? Ga, qual que é o valor? O valor é de 97,000 ienes. Kyuman, 90.000, nanasen, 7.000, então 97,000 ienes. To, esse to, ele tem esse sentido aqui de o que é. Então tem um valor de 97,000 ienes. O preço de mercado desse 1K é 97,000 ienes. O que é o quê? 23区の平均より高いこの場所で。23区, 23 distritos. Em Tóquio tem 23 áreas, 23 distritos. E está falando que esse distrito especificamente é mais caro que os outros. 23区の平均. Heikin é a média, né? O balanço está sendo ligado aqui através da partícula no. Então, o balanço, né? Pegando uma média aí dos 23 distritos de Tóquio, yori takai. Então, é mais caro do que a média dos 23 distritos. Kono basho de. Então, kono basho, basho é de lugar. Kono basho, este lugar. E daí a partícula de vai mostrar onde acontece
a ação. Então, neste lugar, vamos até ao contrário aqui, que faz um pouco mais de sentido para a gente entender em português. Neste lugar que tem o aluguel mais caro do que a média nos 23 distritos de Tóquio, que é de 97 mil ienes. Nesse caso de apartamentos 1K. Até o Duca colocou aqui, né? Como se fosse kitnet. Nesse lugar, pegando aqui em português, né? Nesse lugar, um apartamento de 1 quarto e cozinha, 1K, com um preço de mercado de 97 mil ienes, o que é maior do que a média dos 23 distritos de Tóquio. E daí aqui, continuando, só deixa eu dar um gole no café. Olha aí. Só deixa eu ver uma parte aqui rapidinho. Minimalista, cliquei. Ok. Então vamos lá. Chikuasa de tatta 3 畳しかないミニマリストな物件を内見しようと思っております。Primeiro, esse chikuasa é tipo o tempo da construção, que é relativamente nova, né? Então é um lugar que foi construído há relativamente pouco tempo, tá? É um local relativamente novo de e tatta 3 畳しかない. Isso daqui é interessante porque o espaço nos imóveis no Japão, se você vai em sites de imobiliárias assim, muitas vezes você vai ver essa contagem de tatames. Esse kanji aqui sozinho, ele significa tatame, né? O que vai lá no chão, nas casas no Japão, por exemplo. Então, tatta, apenas sanjo shikanai. Só tem sanjo, só tem 3 tatames. Então eu coloquei aqui, né, aproximadamente 5 metros quadrados, segundo o ChatGPT. Tá? Se alguém for especialista em tamanho de tatame e vier falando que está errado, culpe o ChatGPT. Tatta sanjo shikanai. Então apenas 3 tatames, apenas 5 metros quadrados. É um local relativamente novo, com apenas 5 metros quadrados. Minimalisto na bukken. Bukken é uma propriedade, um imóvel. Minimalisto na bukken, então é uma propriedade, um imóvel minimalista. O naiken shiyou to omotte orimasu. Esse naiken, literalmente ali é ver por dentro, mas eu coloquei aqui, né, como se fosse uma visita privada. Então eu vou visitar no sentido de vou fazer uma visita privada, vou olhar ali, inspecionar por dentro. E sendo falado desse jeito aqui, né, shiyou to omotte orimasu, ele está falando de um jeito bem polido o que ele vai fazer. Essa estrutura aqui é muito usada por youtubers, assim, quando eles vão mostrar qual é a temática, sobre o que eles vão falar naquele vídeo. Então, alguma coisa, oto omotteimasu, omotte orimasu, é um jeito polido de você falar o que você vai fazer, o que você quer fazer. Nesse caso aqui, ele vai visitar. Ele vai fazer uma visita privada. E o que ele vai visitar? Estou indicando com o, que é um minimalisto na bukken, uma propriedade, um imóvel minimalista, que só tem 3 tatames, que só tem ali 5 metros quadrados aproximadamente. E ele é relativamente novo, né? Não faz tanto tempo que construíram. E daí eu coloquei só mais um exemplo de uma aplicação parecida desse to, que a gente viu aqui no sentido de o que é, ele pode indicar assim, né, o que significa, o que é, blá blá blá. Como nessa frase aqui. Kare no se ga 180 cm to se ga takai. Então aqui não tem um sentido de e, né? Quando a gente começa a estudar japonês, a gente aprende que o to tem ali o sentido de e, alguma coisa, mas isso aqui é uma outra aplicação dele que pode aparecer. Kare no se, esse se está falando sobre a altura. Kare significa ele, então a partícula no está ligando as duas partes. A altura dele, ga, a altura dele é
180 centímetros, então 1,80 m. To, o que é segatakai? Segatakai literalmente é a altura é alta, então ele é alto, ele tem 180 centímetros, o que é alto. Então o to tem esse sentido, assim como nessa frase aqui, né? 97.000 ienes, 97,000 yen to, o que é, no caso, maior aqui do que a média dos 23 distritos de Tóquio. Então, vamos revisar aqui que essa frase foi grandona antes de a gente assistir mais uma vez. Ele está falando, né? Aqui é o distrito de Meguro, koko wa Meguroku de. Daí ele fala da chian, da segurança, que é boa, do access ga shiyasui, que é de fácil acesso, fácil de acessar. E por isso, essa estação que tem na região ali de Meguro, que é a Gakugei Daigaku Eki, é o nome da estação, essa palavrona, ela é popular por conta disso, pelo acesso dela e por a região ter uma segurança boa. Hoka no area to kuraberu to, em comparação com outras áreas, yachin soba, o preço ali de aluguel, o preço de mercado, é relativamente mais alto. E daí a gente viu que o 1K, que é o apartamento que tem um cômodo mais a cozinha, é 97.000 ienes. E isso daí é algo mais caro do que a média nos 23 distritos de Tóquio. Então é maior do que a média desse tipo de apartamento em Tóquio. Nessa região é mais caro, pelo que a gente acabou de ver, por ser um fácil acesso, por ter segurança boa. E daí é uma construção relativamente nova, que ele vai apresentar no vídeo, e ela tem só o tamanho de 3 tatames, que é aproximadamente 5 metros quadrados. E ele falou que também minimalista na buken. Então é uma propriedade, é um imóvel minimalista. Naiken shio to omotte imasu. Que ele vai fazer essa visita privada, que ele vai olhar ali por dentro como que é. Certo? Então a gente viu, ó, tudo isso aqui, essas palavronas aqui, a gente foi analisando pedaço por pedaço. Vou tocar mais 2 vezes essa cena aí do começo pra gente continuar a análise, mas agora vocês podem respirar, porque essa daqui, como eu falei, era a parte mais difícil. Então vamos com calma seguindo agora. ここは目黒区で治安の良さ、アクセスがしやすいと人気な学芸大学駅は他のエリアと比べると家賃相場は高めで 1K の相場が97,000円と23区の平均より高いこの場所で築浅でたったの3畳しかないミニマリストな物件を内見しようと思っております。 Ó, o Duca falou que já tá curioso para ver o apartamento. Certo? Então, ó, uma última vez, só para revisar. Vou dando um pause aqui comentando, e daí a gente segue. ここは目黒区で Ah, ele tá falando qual região, tá vendo? Tem um mapinha aqui de Tóquio e koko wa Meguroku. Então é nessa região aqui que ele tá. 治安の良さ、アクセスがしやすいと Ela é segura, tem um bom acesso, né? Fácil acesso. 人気な学芸大学駅は他のエリアと比べると家賃相場は高めで Ele falou, né, que o preço nessa área, comparado com as outras, é mais caro. 1K の相場が97,000円と Daí o 1K, o preço é 97.000 ienes. 23区の平均より高いこの場所で Então, comparando com as 23 áreas ali, distritos de Tóquio, é mais caro, é relativamente mais caro. 築浅でたったの3畳しかないミニマリストな物件を内見しようと思っております。 Ok? Esse daqui acho que dá pra falar que é mansion, porque é mais novo um pouco, né? Então, geralmente, quando é mais novo assim, eles falam mansion. Mas vamos lá. Segundo trecho, então, agora continuando. Vamos ver o que ele fala. Esse aqui é mais curtinho. では物件の方に到着しました。 Aqui ele chegou no imóvel agora, né? E foi o que ele falou. では物件の方に到着しました。 Ele falou, では物件の方に到着しました. Até essa parte aqui, ó, dá pra gente deixar assim, entre parênteses, porque é uma parte que não precisaria na frase. Esse noho, muitas vezes eles vão usar só para deixar um pouco mais polido o que está sendo falado. Vocês vão reparar que várias coisas aqui nesse vídeo, como ele está apresentando ali o imóvel, ele fala de um jeito bem polido,
bem mais formal. Então, bukken no hou ni touchaku shimashita. Eu poderia falar só bukken ni touchaku shimashita. Bukken é a propriedade. Touchaku shimasu é um jeito de falar chegar também, só que mais polido. Talvez você conheça o verbo tsukimasu, tsukimashita. Agora, esse touchaku shimasu é mais formal, só que o sentido é o mesmo. Touchaku shimashita. Cheguei. Cheguei onde? Estou indicando com ni, que foi no bukken, na propriedade. Bukken no hou. Dewa, então, bukken no hou ni touchaku shimashita. Foi o que ele falou. Então, então chegamos aqui na propriedade. Vamos ouvir mais uma vez? では物件の方に到着しました。 Sim, R de que é maior. Né? O R, o D, se eu não me engano, é dining kitchen. Então é uma cozinha com espaço para você colocar uma mesa, por exemplo. Dando spoiler aqui desse apartamento, ele é só K, ele tem só o K, porque a cozinha dele é bem mini. Então não tem nem espaço para você colocar uma mesa. Então esse aqui não seria chamado de DK, por exemplo, né? O R é de living room. Então, é quando tem sala. E DK é de dining kitchen, que é uma cozinha um pouco maior. Hai. Então, só mais uma vez para a gente partir para a próxima cena. では物件の方に到着しました。 Beleza. Próximo trecho. 築年数は2019年の築2年。構造は木造造りの2階建てになっております。 Ok, aqui ele está falando mais sobre a construção, sobre o predinho ali onde tem os apartamentos. 築年数は2019年の築2年。構造は木造造りの2階建てになっております。 Vamos lá. 築年数は2019年の築2年。Primeiro, né? Esse 築年数é quantos anos tem o local, né? Há quantos anos que foi construído. Ele está falando que wa, em relação a isso, a idade do local, ele falou que é 2019. Então está falando que foi construído no ano de 2019, de 2019, e ele está ligando isso com a partícula no, essa parte aqui, chikuninen. Isso daqui você sempre vai encontrar também nos sites de imobiliárias japonesas. Eles colocam quantos anos que tem o local. Então você vê ali o preço, vê o tamanho e vai ter uma parte com esse kanji aqui de chiku e daí os anos, né? Então quantos anos que tem aquela propriedade. Você consegue ver se é muito antiga e tudo mais. É uma propriedade que tem 2 anos e foi construída em 2019, tá? Então esse vídeo aí é de 2021. Kouzou wa mokuzou tsukuri no 2階建てになっております。Kouzou é a estrutura, né? Então a construção. Wa, o que tem em relação à estrutura? Mokuzou tsukuri. Mokuzou tsukuri é que é feito de madeira. Então a estrutura do local é de madeira. No 2階建て. 2階建てé uma construção de 2 andares. Então é um prédio de 2 andares. Estamos ligando isso aqui com a partícula no, feito de madeira. Então é um local que tem estrutura de madeira e que tem 2 andares. E ele finaliza aqui com esse ni natte orimasu, que é como se fosse um des, tá, galera? Para a gente afirmar, para a gente falar que é alguma coisa. Só que como eu comentei com vocês, ele está falando de um jeito bem polido, bem formal. Então pode aparecer dessa forma, né? Natte orimasu, ni narimasu. Vocês até vão ver que ele usa algumas vezes ni narimasu também. O sentido é o mesmo do des, para falar que é alguma coisa, para afirmar algo, só que é mais polido. Lembrando que no japonês tem esses níveis de polidez. Mais uma vez, a estrutura do local, então, é feita de madeira e é um imóvel de 2 andares. Isso que ele está falando. Ele tem 2 anos, foi feito em 2019. 築年数は2019年の築2年。構造は木造造りの2階建てになっております。 Beleza, vamos para a próxima parte.
Estamos chegando aqui, hein? Daqui a pouco chegando na parte interna. ここはオートロック付きのインターホンも完備。セキュリティ OK。Mais uma vez. ここはオートロック付きのインターホンも完備。セキュリティ OK。はい。ここはオートロック付きのインターホンも完備。セキュリティ OK。ここsignifica aqui. Então, ここは falando sobre aqui, Otoroku tsuki. Quando a gente tem esse tsuki, é que é equipado, né, por exemplo, com alguma coisa. No caso, o interhom tem o interfone com Otoroku. Esse Otoroku é um automatic, esse auto de automatic. É aquele sistema de fechar a porta, né, coisinha de senha para a porta. Tem esse sistema aí, além do interfone. Então, não é só o interfone. Não sei se você já viu em dorama, em anime, né? Que tem aquele interfone com a câmerazinha, que você consegue ver quem que tá do lado de fora. Ele tá falando aqui que tem esse interfone, só que ele é Otoroku tsuki. Então, é a chave que não de você enfiar ali a chave. Você, tipo, põe senha. É esse tipo de chave que tem ali na porta, né? Esse sistema. Então, tem o interfone com Otoroku. Otoroku tsuki no interhom mo kanbi. Esse kanbi é quando está equipado com alguma coisa. Mo também, então também está equipado com esse interfone que tem o sistema de fechamento automático da porta. Isso, a trava automática, né? Então, vou colocar como trava. É um sistema de trava automática. Melhor. Muito obrigado, senhor HipBR. Trava automática. Também equipado com interfone. Aliás, é um interfone. Vou colocar, né, aqui. Aqui também tem um... aqui também é equipado... Opa! Equipado com um interfone que tem... trava automática, vamos colocar assim, tá? E no final, security ok. Então a segurança ok, né? Está ok a parte de segurança. Eu sinceramente não vejo muita diferença nisso, porque vocês devem ter reparado aqui ao lado, né? Olha só, tem a portinha aqui, né? Tem o sistema de segurança ali para você entrar bonitinho, mas aqui do lado é aberto, né? E vocês vão ver ali por dentro que essas portas aqui da varanda são de vidro. Então, se alguém quisesse entrar, é que não tem esse problema no Japão, né? É muito incomum esse tipo de coisa. Mas se alguém quisesse vir aqui, né, tacar uma pedra ali nessa porta aqui, já entrava, né? Então, tipo, security ok naquelas, né? Se alguém quisesse entrar, entrava. Mas não, é que não tem, o Japão é muito seguro, não tem esse tipo de problema. Muitos deixam até, se deixar ali aberto, não vai acontecer nada. Mas enfim, vamos ouvir de novo essa parte. ここはオートロック付きのインターホンも完備。セキュリティ OK。Beleza. Próxima parte. Agora, entrando no apartamento. Esse é o momento que vocês queriam, hein, galera? Então, quem não deixou o like ainda no vídeo, deixe neste momento, porque nós vamos entrar aqui no apartamento. E quem tá vindo pela primeira vez também, né? Tem gente que sai no meio da aula. Hein? Não deixe depois de acompanhar as outras lives aqui. Entre no canal, na aba ao vivo. E quem quiser conhecer depois o nosso curso completo, o link está aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá para ver o que tem dentro deste imóvel. Bora! Opa, tinha deixado sem som aqui, né? Mais uma vez. 鍵は電子キーになります。これだと鍵をなくしても大丈夫。では入ってみましょう。お邪魔しまーす。ここ 1K になってますね。これはラッキー。 Mais uma vez. 鍵は電子キーになります。これだと鍵をなくしても大丈夫。では入ってみましょう。お邪魔しまーす。
ここ 1K になってますね。これはラッキー。Vamos lá. Kagi wa denshiki ni narimasu. Eu comentei com vocês, né? Esse ni narimasu também é uma variação de des, só que mais polido. Então, estou afirmando alguma coisa. Kagi wa, kagi é chave. Então, kagi wa, falando sobre a chave, denshiki ni narimasu. Ela é denshiki, então é chave eletrônica. Está falando que a chave é uma chave eletrônica. Você só põe ali a senha. Kagi wa denshiki ni narimasu. Kore dato kagi o nakushite mo daijoubu. Kore dato kagi o nakushite mo daijoubu. Kore significa isto. Falando desse jeito aqui, né? Kore dato dá pra gente entender como um se for isto, ou se for assim. Kagi o nakushite mo daijoubu. Mesmo que perca a chave, daijoubu. Esse nakushite vem de nakusu, que é perder. Só que se eu falo desse jeito aqui, né? O verbo na forma te mo daijoubu, eu tô falando que tudo bem se acontecer isso daí. Então, se acontecer essa ação, mesmo assim tá de boa. Nesse caso, nakushite mo daijoubu. Mesmo que perca, tá tranquilo, tá de boa. Kagi o... Perdeu o quê? No caso, né? Tô indicando com a partícula o. Kagi o nakushite mo daijoubu. Mesmo que perca a chave, daijoubu. Tá de boa, tá tranquilo. Não tem problema se perder a chave. Dewa, haitte mimashou. Haitte mimashou. Bora entrar para ver como que é, né? Bora conhecer por dentro. Dewa, haitte mimashou. E daí ele fala ojama shimasu, que é uma coisa que você pode falar quando vai entrar na casa de um japonês. Esse jama, ele pode ter o sentido de incômodo. Então é como se você estivesse falando, né? Ah, vou incomodar, vou encher o saco. Mas adaptando a tradução, em português é como se a gente estivesse falando licença, com licença, na hora que a gente entra na casa de alguém. Os japoneses vão falar ojama shimasu. Beleza? Ojama shimasu. Kore 1K ni natte masu né? Outra variação aqui. Basicamente a mesma coisa que o ni narimasu que ele falou antes. Mesmo sentido. Ele só está falando que é alguma coisa. Kore, isto, este apartamento no caso. 1K ni natte masu né? Esse apartamento é 1K, né? Ele é um cômodo mais cozinha. Cômodo separado da cozinha. 1K. Kore wa lucky. Que sorte. Lucky, de lucky, do inglês. Kore wa, isto é. Lucky, isto é uma coisa de sorte. Como se fosse, ah, que bom. Nossa, que sorte que é desse jeito. Kore wa lucky. Beleza? Mais uma vez. 鍵は電子機になります。これだと鍵をなくしても大丈夫。では入ってみましょう。お邪魔しまーす。ここ 1K になってますね。これはラッキー。 Isso, desculpe pelo incômodo, né? Dá pra entender dessa forma também. Ojamashimashou. Beleza, continuando aqui, vendo a parte interna dele agora. Vamos lá. オープン。こちらが3畳の洋室になっております。これは狭すぎる。でもテンション上がる。何この気持ち。 Então aqui praticamente está acabando o tour pelo apartamento já, né? Porque ele tem um cômodo, que é esse. Mais uma vez. オープン。こちらが3畳の洋室になっております。これは狭すぎる。でもテンション上がる。何この気持ち。 Vamos lá. Então, open, ele abre a porta e fala: Kochira ga sanjou no yoshitsu ni natte orimasu. Mais uma vez apareceu esse cara aqui, agora você já sabe o que é. Ele está só afirmando, falando que é alguma coisa. Kochira ga, esse kochira é como um kore, só que mais polido também. Então, isto é, este é. Sanjou, lembra que a contagem lá é de tatames? Então, tem o tamanho de 3 tatames no yoshitsu. Yoshitsu é um quarto ali, uma sala
no estilo ocidental, né, se for traduzir literalmente. Então é uma sala no estilo ocidental de 3 tatames, que é o quarto ali. E ele até mostra daí a medida certinho, ele coloca em metros, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, está até na thumb aqui do vídeo. Cadê? Onde que aparece? こちらが3畳の洋室になっております。 Aqui, ó, 2,55 metros por 1,66, né? Eu, por exemplo, ó, aqui de lado, eu não poderia deitar me esticando por completo, né? Eu teria que colocar um colchonete, não sei como que faria aqui, né? Uma cama virada para cá, para caber a minha pessoa, né? Eu tenho 1,70 m, mais ou menos, 71. Então aqui eu ficaria, né, meio durinho assim, se eu deitasse virado para cá. こちらが3畳の洋室になっております。Então é um quarto do tamanho de 3 tatames. Depois ele fala, これは狭すぎる. Aqui a gente tem um adjetivo, né? Semai. Semai é algo pequeno, apertado. Agora, semasugiru, ele está falando que é pequeno demais, é apertado demais. Korewa, isto é, semasugiru. Então é muito apertado. Demo, mas, tenshion agaru. Quando eles falam assim, tenshion agaru, literalmente levanta a tensão. Ou seja, quando você fica empolgado, né? Fica animado. Ele está falando, nossa, é super pequenininho, mas é empolgante ao mesmo tempo, né? Mas eu fico animado ao mesmo tempo. Depois ele fala, Nani kono kimochi? Que sentimento é esse, né? Então, tipo, que é isso, meu? Como assim? É mó pequeno, mas eu tô empolgado ao mesmo tempo. Como assim? Nani, o que? Kono kimochi, este sentimento. Então, que sentimento é esse? O que é esse sentimento? Vamos ver mais uma vez essa parte? オープン。こちらが3畳の洋室になっております。これは狭すぎる。でもテンション上がる。何この気持ち。 Ok, próxima parte. ここだけ見ると3畳の部屋とは思えないぐらい充実していますよね。 Mais uma vez, olha até, é legal ver a planta aqui, né? Não sei se tá muito pequeno para quem tá vendo pelo celular, mas ó, tem aqui o quarto, daí a gente vê que tem a mini pia aqui, né? Que é essa parte, e daí tem o vaso sanitário separado do chuveiro, né? Em muitos lugares no Japão eles fazem assim, separado o chuveiro do banheiro. ここだけ見ると3畳の部屋とは思えないぐらい充実していますよね。 Então, vamos lá. ここだけ見ると3畳の部屋とは思えないぐらい充実していますよね。ここ, aqui. Então, ここだけ, apenas aqui. Daqui tem a ideia de só, apenas. Miru significa ver. Então, ここだけ見ると, ao ver, ao olhar só essa parte aqui, 3畳の部屋とは思えないぐらい. Vamos pegar aqui essa parte primeiro, ó, que eu grifei. 3畳の部屋. Aliás, vamos quebrar ainda mais, né? 部屋 é quarto. Então, 3畳の部屋, um quarto de 3 tatames. To, em relação a isso daqui, 思えない. 思えない é que não dá para pensar. Então, não dá para você pensar que é um quarto de 3 tatames, vendo só essa parte aqui. Só que tem um gurai depois, né? Junto com esse omoenai, é no sentido de a ponto de alguma coisa. Ele até fala depois um jujitsu shiteimasu, é que é bem completo, né? Que é muito bom, ele tá cheio ali das coisas. Pegando a tradução completa, ele diz que se você olhar só aqui, se você olhar só essa parte, ele é bem completo, ele é tão completinho, a ponto de você nem imaginar que é um lugar tão pequeno, né? A ponto de você não imaginar que é um quarto de só 3 tatames. Até alguém falou aqui nos comentários, né? Nossa, eu imaginei que era menor do que isso. ここだけ見ると3畳の部屋と思えないぐらい充実していますよね. Tem até esse yo, né?
no final, que dá uma enfatizada ali no que ele está falando. Se você olhar só aqui, é bem completo a ponto de você nem pensar que é um quarto de 3 tatames. Só outro exemplo com esse jujutsu, que ele usou aqui na frase que a gente acabou de ver. Gakkou seikatsu ga jujutsu shiteiru mitai da ne. Seikatsu é a vida, no sentido de a vida cotidiana, o dia a dia. Então, gakkou, que é a escola, gakkou seikatsu, o dia a dia escolar, né, o cotidiano da escola, ga jujutsu shiteiru. Então, jujutsu shiteiru é que tá desse jeito aí bem completo, né? Coloquei algumas adaptações aqui, né? Tá satisfatório, tá ótimo, tá bem completo, tá top, mitai. Parece, mitai da, né? Então parece que a sua vida escolar, ela tá bem satisfatória, bem ótima é bonito, né? O português fica bem ótimo esse português. Cara, acabei de ver tua publi, por isso cheguei agora na aula. Boa, Letícia! Seja bem-vinda. Estou aqui toda quarta-feira. Depois dê uma olhada nas gravações aqui. Entra no canal e vai na aba ao vivo, que toda semana tem aula nesse formato aqui, né? Não que seja toda semana vendo apartamento, mas a cada semana a gente vê algum vídeo diferente e eu vou analisando daí. Parece um quarto de anime daqueles jovens que se mudam cedo de casa. E eu acho que é meio nessa vibe mesmo, né? Um lugar pra quem tá começando a vida em Tóquio agora, por exemplo, porque muita gente vem de outras províncias, né? Sai do interior e começa a morar em Tóquio. Daí às vezes a galera começa nesses lugares menores, assim, né? Ou escolhe por conta da região também, sei lá, que é próximo do trabalho, próximo de uma estação, é fácil de chegar na universidade, esse tipo de coisa. Vamos ver mais uma vez esse trecho então. ここだけ見ると3畳の部屋とは思えないぐらい充実していますよね。 Legal? Mais um trecho, vamos lá. ウォシュレットも完備されてますね。 Bem curtinho aqui. ウォシュレットも完備されてますね。 Aqui ele falou que washlet mo kanbi sarete masu ne. Washlet é aquele banheiro que vocês devem ter visto já se vocês acompanham muito conteúdo de coisas do Japão, aquele banheiro que a tampa levanta sozinha, por exemplo, né? Pode ter esse tipo de coisa. Até coloquei aqui, ó, um washlet típico, ele pode ter coisas como o bidê eletrônico que você aperta o botãozinho e sai a água para limpar o seu xirizão lá. Daí você pode ajustar a força, né? Você pode ajustar se quer água quente. Tem o assento aquecido também. Então esses são alguns pontos básicos que podem ter um washlet. Dependendo, pode ser mais tecnológico também, né? Washlet mo kanbi sarete masu. Kanbi sarete masu é que está equipado. Então ele falou que o lugar também é equipado, ou seja, também tem washlet. Não tem o vaso sanitário tradicional, normal, né? Tem lugares bem antigos no Japão. Se você for olhar também em site de imobiliária japonesa, dá uma fuçada lá e coloca os lugares mais baratos. Você vai encontrar ainda daqueles que tem o vaso no chão. Não sei se vocês já viram. Que é tipo um buraco mesmo no chão e não tem nem o lugar para sentar. Que você tem que ficar tipo de cócoras para usar se for fazer o número 2. Né? Então, em lugares bem antigos no Japão, ainda tem até isso. Né? Aliás, não só em lugares antigos, tá? Eu vi isso inclusive no aeroporto de Narita. Não sei se tem até hoje, mas quando eu fui em 2017, a primeira vez no Japão, eu lembro que tinha. Eu assustei, nossa, o banheiro é assim aqui? Eu cheguei a pensar, será que em todo lugar é assim? Mas não é, né? É o que eu acho que eles colocam porque tem idosos que preferem ainda, que estão acostumados. Mas, de qualquer forma, ele está deixando claro aqui que tem o washlet, que tem esse banheiro, esse vaso sanitário aí mais tecnológico. ウォシュレットも完備されてますね。 Beleza, continuando. キッチンの横には洗濯機置き場も完備されております。これもありがたやー。 Isso, ó, que nem a Letícia falou aqui, é como se fosse um mictório, só que colocado no chão, né? Exatamente isso. キッチンの横には
洗濯機置き場も完備されております。これもありがたや。 Então, vamos lá. Kitchen no yoko ni wa sentakuki okiba mo kanbi sarete orimasu. Kitchen no yoko. Esse yoko pode ser um ao lado, perto. Então tá falando que ao lado da cozinha, ali perto da cozinha, kitchen no yoko ni wa, o que tem em relação a ao lado, perto da cozinha. Sentakuki okiba. Sentakuki, máquina de lavar. E okiba, literalmente o lugar de deixar, o lugar de colocar. Então tá falando que tem um espaço ali para a máquina de lavar. Mo kanbi sarete orimasu. Então também está equipado, também é equipado, tem esse lugar para você colocar a máquina de lavar. Isso daqui não é algo tão óbvio também, porque dependendo, se for um apartamento muito pequeno no Japão, até no formato desse mesmo, muitas vezes não tem lugar para você colocar a máquina dentro do apartamento. Daí as pessoas usam aquelas lavanderias, coin laundry, que chama, né? Que você coloca a moedinha lá, então precisa lavar a roupa fora de casa. Por isso que ele falou depois, né? Koremo, isso também, arigataya, né? Isso também é muito bom, eu também fico grato por isso. Eu tô querendo acabar logo porque voltou a obra bem no final aqui da live, né? Mas ainda bem que a gente já tá no final. Mas vamos ouvir aqui mais uma vez. キッチンの横には洗濯機置き場も完備されております。これもありがたや。 Que bom, né? Você fica tipo, que bom que tem isso também. Não vou precisar sair de casa para lavar minhas roupas. É nesse sentido. E tem uma geladeirinha aqui, né? Não sei se vocês notaram. Depois eu vou deixar o vídeo completo para quem quiser assistir. Mas tem uma mini pia também, tem um armarinho, né? Tem tudo bonitinho assim que você precisa para sobreviver. E daí, chegamos na dúvida... Como leva as roupas para lavar? Aquelas sacolonas de mercado, sabe? Aquelas tipo bag ecológica assim. Coloca a roupa lá e leva. Ou em mala mesmo, né? Tem gente que coloca em mala e leva na lavanderia. Mas se você não começou a pensar ainda, você deve estar imaginando aí, tentando chutar qual que é o valor de aluguel desse lugar aqui, né? Nós vimos no começo da live a média da região. Então, vamos lá, quem está acompanhando aí ao vivo, coloca aí quanto você acha que custa o aluguel desse apartamento, desse mini apartamento, que nós vamos ver aqui antes de finalizar. E o cara pode metralhar aqui a furadeira que eu vou mostrar isso para vocês antes. Vamos lá, dá um tempinho aí, acho que uns 10, 15 segundos para chegar. Colocaram aqui, né? Apesar de minimalista, me parece ser bastante completo. Tem o que você precisa para sobreviver, né? Tem banheiro ali dentro. Como eu falei, tem lugares que nem o banheiro dentro do quarto tem. Então você tem que sair e usar compartilhado. Tem o chuveiro ali, né? Tem um lugar para você pôr sua cama. Igual o Duca tava falando aí. Meteu uma internet e um lugar para dormir, tá de boa já. Chuto uns 90 mil ienes. Por aí. 50 mil ienes, o Duca falou. Bola que fala, colocou 4K, será que é 40 mil ienes? O Rick colocou 10 mil ienes. Vamos ver se mais alguém vai chutar. Não faço a menor ideia dos valores em iene. Eu acho que é uns 50 mil ienes. Boa. Vamos ver então, hein? Vamos ver qual que é o valor. O valor deste local aqui é 60 mil ienes por mês. Convertendo para reais dá aproximadamente 2 mil reais. Mas, calma lá, olhando assim, é caro, né? Só que eu coloquei aqui para a gente comparar também uma média salarial para quem trabalha em Tóquio, né? Que é onde tem esse apartamento. Então, um salário médio em Tóquio para trabalhadores em tempo integral. Então, quem tem um trabalho, né, tipo de manhã até de tarde, enfim, trabalha em tempo integral, é entre 300 mil e 400 mil ienes. Então, o salário médio lá já é bem mais alto em comparação ao nosso, né, que é entre 10 mil e 14 mil reais aproximadamente, vendo a cotação agora de junho de 2024.
Então é 60 mil ienes o aluguel, mas para um salário básico aqui, não é uma coisa muito absurda, né? E pensando, por exemplo, na vida de um estudante, alguém que trabalha meio período. Coloquei aqui também, pesquisei para vocês a média de arubaito, que é trabalho de meio período em Tóquio. Então varia, mas pela hora você vai ganhar entre 1.000 e 1.500 ienes. Então você trabalhando uma média de 20 a 30 horas por mês, que geralmente é o que um estudante, por exemplo, trabalha, tem até o limite de 28 horas, dá um salário ali numa média de 150 mil, 250 mil ienes, que convertendo para reais dá entre 5 mil e 8.500 reais. Então, dependendo, seria algo dentro do orçamento também para um estudante, né? Daria para viver nesse local aqui. 60 mil ienes. Se a gente pensa no valor em reais, parece caro, né? Parece meio absurdo para a nossa realidade, mas comparando aqui com os salários, com essa vida de Tóquio, não é uma coisa muito absurda, né? É um pouco caro, eu acho, mas mesmo pro tamanho, né? Mesmo pro salário deles, mas assim, ok, né? Para um brasileiro é ruim porque a gente está acostumado com mais espaço. Mas eu acho que eu conseguiria. Eu, a propósito, eu vivi num lugar que era praticamente desse tamanho. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu não lembro se eu mostrei na época, eu já tinha a página. Eu acho que eu não mostrei, ou eu devo ter postado algum story, não lembro. Mas eu fiquei 2 meses mais ou menos morando num Airbnb. E esse Airbnb era no fundo da casa de um casal de idosos. Então era uma casa no fundo da casa, digamos assim. E daí era mais ou menos desse tamanho. Tinha uma salinha que era mais ou menos do tamanho dessa sala aí. A diferença é que do lado tinha um mini cômodo também, onde cabia só a cama e uma arara para colocar roupa. Então era a mini sala, um banheiro mini também, e daí essa cama pequenininha. Era praticamente desse tamanho aí. Eu fiquei morando por 2 meses e pouquinho, mais ou menos na época, até eu me mudar para um apartamento. Mas quando eu saí da casa dos meus pais, eu fiquei um tempo num apartamento que era mais ou menos desse tamanho, mesmo aqui no Brasil, né? Porque na época eu queria algo temporário mesmo, e como eu encontrei um Airbnb que fazia isso, eu lembro que eu fiquei lá na época. Depois eu vou pesquisar se eu tenho salvo em arquivo de story antigo, deve ter alguma coisa, eu acho que eu postei na época. Seguidores mais antigos talvez lembrem. Ok? E quem tiver curiosidade de procurar esse vídeo aqui completo, eu mostrei vários trechos, mas tem algumas outras coisas, né? Não ia dar pra colocar tudo aqui, senão a live ia ficar muito longa. Mas se vocês quiserem, vocês procurem por esses termos aqui que vocês vão encontrar o vídeo, né? Naikentuba é o nome desse youtuber, então ele faz sempre esse tipo de vídeo, né? Olhando imóveis e coisas do gênero. Segundo o que ele apresenta nesse vídeo, ele sempre vai em imóveis diferentes, digamos assim, né? Ele não vai mostrar nada tradicional, então sempre é alguma coisa meio curiosa. E daí você pesquisa como Sanjo Wanke no Yachin Buken. Deixei a leitura aqui embaixo também, ó. Então tirem um print dessa parte para vocês procurarem esse vídeo aqui do canal Naikentuba. Daí vocês conseguem ver o vídeo completo e conseguem ver outros vídeos do canal dele também, porque daí, sei lá, né? Vai que você tem interesse nessa área, vai ser bom aí para você fazer a imersão em japonês. Então é isso, galera. Quem tá vindo pela primeira vez aí, né, como a Letícia, não deixem depois de conferir as gravações. Toda quarta-feira estou aqui às 14 horas analisando algum vídeo, alguma coisa diferente. As gravações ficam disponíveis na aba ao vivo aqui no canal. E aguardo vocês numa próxima. Quem quiser conhecer o nosso curso completo também, ter mais aulas ao vivo comigo, aula de conversação, conteúdo do básico ao avançado, acesse aqui na descrição desse vídeo que tem o link lá do nosso curso completo. Fechou? Curti, eu viveria de boas. Ah, né? Eu esqueci. E aí, galera? Agora, levando em conta aí o salário do Japão, se vocês morassem lá, nem que fosse trabalhando em meio período, o que vocês acham? Viveria? Procuraria outro lugar um pouco maior, nem que fosse um pouquinho mais longe? Mais ou menos nessa média de preço? Qual é
a decisão final aí de vocês? Qual é a opinião final agora? Vamos ver aí da galera que tá no ao vivo. O Duca falou que sendo perto de Combini, de loja de conveniência, já era. É o que precisa. O Hip BR disse que moraria de boa. O Spider disse que também, que pra ele já é luxuoso. E apesar de ser pequenininho, é super bonitinho, né? Eu achei, tipo, parece tudo novo, assim, ó. O piso super bonitinho também, né? A parede, os equipamentos aqui, armário, parece tudo novo, super limpinho. Rayane falou, eu viveria numa boa. Mas eu sei que compra a cama, nesse lugar aqui sim, né? Tem alguns lugares que vem já com a cama. Mas aqui como ele não tá mostrando, você tem que ver daí se você ia querer uma cama, se você ia querer um futon. É uma cama daquelas que você monta. O Nortius disse que iria também. Ó, então acho que mudaram algumas opiniões, hein, do começo ao fim da live, hein. Teve gente que falou que muito apertado, mas agora tô vendo aí a galera falando, ah, eu iria, eu moraria, moraria de boa. Eu prefiro o interior do Japão, onde a gente consegue um pouco mais de espaço. É, por esse valor aqui, se for em um local mais afastado, de repente até em Saitama, né, que é uma província ao lado de Tóquio, você já consegue um lugar maior pelo mesmo valor. Saitama-ken. Vazou o chroma aqui, ó, ó, ó. Ó, ali, ó. O segredo. Mas é isso, galera. Então, vou ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Fechou? Muito obrigado aí pra quem acompanhou ao vivo, pra quem tá vendo a gravação também. Nos vemos aí na próxima. Falou!